O PIB dos Estados Unidos caiu 0,3% no primeiro trimestre. E um dos vilões dessa desaceleração foi justamente o volume gigantesco de importações. Empresas americanas correram, claro, para comprar tudo antes que as tarifas subissem ainda mais. E esse movimento acaba reforçando o efeito colateral da política tarifária de Trump, que é cheia de reviravoltas e incertezas, né? E o curioso é que, mesmo com essa queda, o consumo das famílias ainda conseguiu crescer. Um pouco devagar, mas cresceu. Agora, o sentimento do consumidor está em baixa, né? E as empresas estão ficando pessimistas. Há quem diga que esse consumo pode ter sido resultado da própria antecipação das expectativas. Inclusive, companhias aéreas já cancelaram previsões financeiras para 2025 porque ninguém sabe como o consumidor vai reagir com as tarifas subindo. E a inflação está subindo de novo e deve continuar ao longo do ano. Muitos economistas acham que o Fed, o Banco Central Americano, vai ter que voltar a cortar os juros em algum momento. E, enquanto isso, o Trump tentou amenizar os impactos de seus próprios impostos sobre os carros com uma ordem executiva misturando isenção de algumas tarifas com créditos fiscais. Só que continua valendo aquela tarifa de 145% sobre produtos chineses, né? E uma porção de outras sobre taxas. Trump diz que essas tarifas são uma forma de levantar receita para compensar os cortes de impostos e ainda tentar reindustrializar os Estados Unidos. É só que o custo disso pode estar saindo bem alto para a economia e principalmente para o bolso da população. Enquanto o mundo acompanha essas crises todas, no Vietnã teve comemoração. Milhares de vietnamitas foram às ruas para celebrar os 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. Foi uma festa bem grande, com desfile militar em Ho Chi Minh City, show aéreo com caças e helicópteros russos e muita bandeira vermelha tremulando. O líder comunista do país chamou a vitória de Vitória da Fé e também de justiça contra a tirania. Essa data, a gente marca o momento em que o norte, que era comunista, tomou Saigon, a antiga capital do sul apoiada pelos Estados Unidos. Logo depois, Saigon virou o Ho Chi Minh City. Isso foi lá em 30 de abril de 1975, 2 anos depois que os últimos soldados americanos deixaram o Vietnã. A guerra, gente, deixou cerca de 3 milhões de mortos vietnamitas e quase 60 mil soldados dos Estados Unidos mortos, muitos deles jovens convocados à força, né? Foi nesse momento que, por exemplo, Muhammad Ali foi convocado, não quis ir e acabou perdendo o título mundial. Os relatos da época falam de tropas comunistas entrando na cidade quase sem resistência e as imagens dos helicópteros americanos evacuando milhares de pessoas do telhado da Embaixada dos Estados Unidos marcaram uma geração. A última decolagem foi às 7 horas e 53 minutos da manhã, com os últimos fuzileiros americanos a bordo. Eu, pelo menos, lembro de assistir a representação da cena no cinema, em um dos filmes da série Braddock. Desculpa aí, eu sei que aqui ninguém é dessa época, né? Vocês não haviam nascido ainda na década de 1980, nem viram esse filme, né? Vietnã e Estados Unidos têm relações diplomáticas normalizadas desde 1995 e até aprofundaram laços em 2023 com a visita de Biden a Hanoi. Só que essa boa relação está sendo testada agora, né? Isso porque Trump, que voltou ao poder, anunciou tarifas pesadíssimas sobre produtos vietnamitas, 46%. Por enquanto, essas tarifas estão suspensas até julho, enquanto rolam negociações.